E aí, galera, tudo bem? Espero que esse vídeo encontre todos vocês bem. Estou aqui mais uma vez para gravar videozinho de história para vocês, meu 6º ano querido. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marim, sou professora de História de Life da Rede Força Máxima. Se você não está assistindo às aulas ao vivo de Life, né, ou de Projeto de Vida, te convido toda quinta-feira a assistir a aula comigo com a professora Jaqueline, para a gente bater um papo, aí a gente pode conversar no chat, coisa que não dá para acontecer aqui, né? Bom, hoje eu tô aqui para gravar para vocês o módulo 14, que é o módulo de Grécia. A partir de agora a gente vai ver alguns módulos de Grécia Antiga, tá? Grécia é super importante porque a gente herda diversas coisas deles, dessa civilização, desse povo antigo, que tem tanta coisa legal para a gente aprender e para ensinar. Tem os mitos gregos, os deuses, que eu sei que vocês se amarram, enfim. E aí eu vou trazer para vocês aqui, na aula de hoje, algumas características gerais da Grécia, especialmente sobre a formação dela, mas assim, não fiquem ansiosos se eu não falar alguma coisa no vídeo de hoje, porque, como eu falei, são alguns módulos, se eu não me engano, são 4 módulos sobre Grécia. Então, em cada um deles vocês vão ver alguma coisinha, tá? Tá frio por aqui, ó, tô de casaco. Fiquem então quentinhos aí em casa, em segurança, para esse momento passar logo e a gente poder voltar para a escola e se ver, tá bom? Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder começar. Bom, botei essa imagem bonitona aí para a gente falar de Grécia Antiga e começar a estudar sobre a Grécia. Como eu falei, a nossa aula de hoje vai ser sobre o surgimento da Grécia, como é que a Grécia se formou, e na verdade a gente vai falar mais da divisão da Grécia em períodos e das heranças que a gente herdou desse povo dali. Né? Vocês vão entender que não é exatamente desse povo, mas mais desses povos. Mas a gente vai ver aqui ao longo do vídeo de hoje, beleza? Vamos lá. Bom, localização da Grécia. A Grécia, galera, olha só, a localização dela. A Grécia, ela é um monte de ilhazinha. E aí essas ilhas, olha só, estão vendo nessa imagem aqui de baixo? Essa parte aqui mostra pra gente o território da Grécia e essas várias ilhas, olha. Essa imagem aqui de cima mostra pra gente melhor, tá? Só para vocês se localizarem. Aqui, né, Europa. Então, aqui a gente tem Portugal, Espanha, França e Itália. Estão vendo? Essa parte aqui azul é o Mar Mediterrâneo, tá? Não é o oceano, é o Mar Mediterrâneo. Vocês já viram isso em outros conteúdos. Tá vendo, ó? E aí, no Mar Mediterrâneo, e daqui a gente tem a Grécia, tá bom? Essas ilhas gregas aqui, as ilhas que formam a Grécia, beleza? Bom, a Grécia se divide em períodos, como eu falei para você ainda agora, tá? A gente tem o período pré-homérico, também chamado de período micênico, o período homérico, arcaico, clássico e helenístico. A gente vai ver características gerais de cada um desses períodos agora, mas vocês vão ver alguns outros detalhes nos próximos vídeos, tá? Que eu ou outro professor vai gravar para vocês, mas aí vocês vão ver alguns outros detalhes da Grécia, beleza? Só para vocês entenderem aí essa divisão em períodos. Bom, eu falo para os meus alunos que Grécia não, que história, né? Você não precisa ficar decorando as coisas. Então, não acho que você tem que decorar esses anos. Então, pré-homérico é de 2000 a.C. até 1200 a.C. Não precisa decorar isso, tá? Mas eu acho que seria interessante se você pudesse decorar os períodos, na ordem deles, na ordem cronológica. Então, você decorar que primeiro é o período pré-homérico ou micênico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Decorar nessa ordem aqui. Vocês se lembram que lá no começo do ano vocês aprenderam sobre os períodos históricos? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea? Deu até uma gaguejada aqui. Lembra que vocês aprenderam esses períodos? Então, assim como vocês aprenderam os períodos da história como um todo, seria importante que vocês agora aprendessem ou decorassem esses períodos da história da Grécia, tá? E aí, se vocês me perguntarem, professora, preciso decorar esses anos aqui? De novo, eu acho que não. Na minha opinião, não. Porque a gente não vai cobrar para você. Me fala aqui, Joana, qual é o período aqui, qual é a duração do período pré-homérico? A gente não vai te cobrar isso, tá? Mas é importante que você saiba aí a ordem
dos períodos da Grécia, beleza? Aí faz aí no seu caderno bonitinho, bota umas setinhas, enfim, como você quiser decorar, desde que fique organizado, beleza? Bom, então a gente vai começar falando do período micênico ou do período pré-homérico. Olha só, como eu falei para vocês, a Grécia, ela é um monte de ilha, né? E aí esse monte de ilha foi, assim, o território ele é super montanhoso, cheio de montanhas, um solo acidentado, quer dizer que não é um solo regular, um solo árido. Então, por causa dessa geografia, é difícil a gente... Não houve, assim, uma unificação da Grécia. Por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo que eram vários povos, ao invés de, tipo, um povo, tá? Não é como se eu falar para vocês, assim, o povo brasileiro, porque é um povo só com características semelhantes, características iguais, né? Embora a gente tenha algumas particularidades. Por exemplo, em São Paulo a gente coloca... As pessoas botam ketchup na pizza? Não colocam. A maioria, pelo menos. Aqui no Rio de Janeiro a gente coloca. Essa é uma pequena característica, nada muito relevante, mas que mostra como a gente é diferente, apesar das semelhanças. No caso da Grécia, os povos eles eram muito mais diferentes. Vocês vão ver isso no próximo vídeo, tá? No módulo 15, quando a gente for falar de Atenas e Esparta. Bem, nesse caso aqui, então, da Grécia, vários povos foram migrando para aquelas ilhas e começando a viver ali. Por causa dessa geografia diferente, dessa geografia acidentada, desse terreno montanhoso, foi difícil que esses povos eles se tornassem uma unificação, se tornassem um único povo com características iguais para todos eles, tá? Bom, e aí, nesse período pré-homérico, ou no período micênico aqui, a gente fala sobre o início desses povos vivendo naquela região. Observem o seguinte, vou voltar aqui rapidinho. Olha só, nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo que isso segue uma ordem cronológica, ou seja, uma ordem de passagem do tempo. Então, o que eu quero dizer? Que o período pré-homérico ou período micênico veio antes do homérico, que veio antes do arcaico, que veio antes do clássico, que veio antes do helenístico. Então, a gente fala que talvez, de certa forma, um desenvolvimento da Grécia conforme os períodos foram passando. Então, em cada período desse, a gente tem características distintas. Como eu falei, no período pré-homérico ou no período micênico, essa imagem que está aí de fundo para vocês é uma obra de arte micênica, tá? Então, esse período pré-homérico, esse período micênico, é quando as pessoas, os povos, eles começam a migrar para aquela região, tá? E aí eles sofrem influência, né? A Grécia, ela sofre influência dos egípcios, dos fenícios, como vocês já viram. E aí, esses povos que vão viver ali naquela região, eles têm línguas, hábitos culturais semelhantes. Significa que todo mundo tem todas as práticas iguais? Não, senhor. Significa que eles têm práticas semelhantes, mas que têm as suas particularidades também. E as suas diferenças muito mais do que a gente tem aqui enquanto povo brasileiro, porque a gente, no caso, é uma unidade, tá? Deu para entender aí? Então, o período pré-micênico ou pré-homérico é quando os povos eles começam a ir para aquela região da Grécia, que eu mostrei no mapa para vocês, e eles começam a se fixar ali naquele território. Nessa época também as mulheres tinham papéis importantes na sociedade, tá? Tipo caçadoras, sacerdotisas, né? Sacerdotisas ou sacerdotes está sempre relacionado a práticas religiosas, tá? Então, isso que aconteceu nesse período pré-homérico ou micênico, ok? Segundo, período homérico. Homero é esse cara que vocês estão vendo aí na imagem. Homero foi um poeta mega importante para a história da Grécia. Os estudiosos gregos, assim, nossa, tem Homero como... Não como Deus, né, gente? Porque não é uma exaltação dele, mas como, assim, um cara super importante, super famoso. E ele é realmente muito famoso e muito importante para a história da Grécia. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês mais para frente, tá? Dele. Bom, nesse período homérico, o território ele foi invadido por outros povos. Jônios, eólios, dórios. E aí começaram a existir grupos de pessoas um pouco mais individualizados. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Nesse momento aí, que a gente tem os escritos de Homero, que são Ilíada e Odisseia.
presta atenção, isso aqui você precisa decorar. Bota aí um asterisco no seu caderno, faz anotação, bota estrelinha, marcar texto, não sei. Você precisa decorar. O Homero, que é esse cara aí, escreveu 2 obras muito importantes. A primeira obra, chamada Ilíada, a segunda obra chamada Odisseia, tá? Isso tem na apostila de vocês. Essas 2 obras contam histórias da Grécia e a partir dessas 2 obras, desses 2 livros diferentes, a gente consegue ter várias informações sobre a Grécia, tá? Não são livros de fácil leitura, eu até tentei pegar um trechinho para trazer para vocês, mas eu não achei que a leitura ia ser muito fácil, ainda mais para o 6º ano, podia, sei lá, distrair vocês, então eu não trouxe, mas é importante que vocês saibam que esses livros, eles trazem muitas informações pra gente. Por isso que o Homero é tão importante e não é à toa que existe um período com o nome dele, né? Período homérico, tá? Eu vou falar daqui a pouco pra vocês sobre o que no final dessa aula de hoje, na verdade, sobre o que se tratam esses 2 livros, tá? Vocês vão gostar. Bom, aí, nesse período homérico, começou, como eu falei, a se formarem grupos de pessoas. Olha só, os grupos, eles vão acontecer mais ou menos o seguinte. Tem os indivíduos, né? E aí vão se formar gênos. Gênos são comunidades de famílias, famílias descendentes de um mesmo ancestral que eles vão se unir e vão, tipo, viver em conjunto, tá? Daí, a partir desses gênos, vão se formar as frátrias, tá? Que tá aí pra vocês. Frátrias são agrupamentos maiores, tipo assim, irmandades formadas de indivíduos de vários vários genos vão se juntar e vão formar as frátrias, tá? Eu sugiro que, inclusive, vocês façam algo semelhante a essa imagem aí no caderno de vocês, para vocês perceberem a evolução. Então, indivíduo, geno, frátria, e aí vai virar a tribo, que tribo é uma junção um pouco maior. Importante falar que nessas frátrias, esses indivíduos, eles eram a elite aristocrática, ou seja, pessoas que tinham terras que eram poderosas nesse sentido econômico. E depois das tribos, a gente vai ter formação dos demos e, por fim, a polis. O que isso é? A polis ou a cidade-estado, que vocês vão ver isso daqui a pouco também. O que acontece? Conforme essas pessoas elas vão se unindo em grupos, esses grupos eles vão aumentando, vão crescendo, como vocês podem perceber aí na imagem, e eles vão acabar se formando, no caso, uma cidade, tá? Cidade-estado é a mesma coisa que polis, tá? Quando a gente fala aqui de Grécia, cidade-estado ou polis. Esse é um conceito muito importante e esse conceito ele já vai entrar no período arcaico, que é o próximo período. Então aqui, no período homérico, como eu estou falando para vocês, a gente pode falar aqui do surgimento dos genos, tá? Esse desenvolvimento para a formação da polis, a gente já vai ver aqui no período arcaico, beleza? Nesse período arcaico, então, como eu falei, tem a formação das polis ou das cidades-estados, que é aquele desenvolvimento da imagem anterior que eu mostrei para vocês, de agrupamento de pessoas, tá? Presta atenção. Outra coisa que você precisa decorar sobre Grécia, tá? Precisa decorar mesmo, saber sim de qual é seu teatro. É a palavra polis, P-O-L-I-S, polis. Polis é a mesma coisa que cidade e estado. Vocês já viram em outros conteúdos o que são cidades-estado, né? Vocês aprenderam que cidades-estados são cidades autônomas, cidades independentes, cidades que não têm relação umas com as outras. Inclusive, eu gravei vídeo-aula para vocês disso e eu dei o exemplo de São Gonçalo e Niterói. São Gonçalo e Niterói são 2 cidades. Se elas não tivessem relação umas com as outras, relação comercial ou relação política, enfim, qualquer que fosse a relação, se elas fossem cidades completamente independentes, a gente podia chamá-las de cidades-estado, mas no caso elas não são, tá? As cidades-estados na Grécia, elas são muito importantes, porque é a partir dessas cidades-estados que vai se constituir o povo grego, que, como eu falei para vocês, tem diversas características diferentes, tá? Eles são diversos. Por quê, professora? Bom, não falei para vocês que o solo, né, que a geografia da Grécia ela é uma geografia montanhosa, né, cheia de montanhas, um solo acidentado, enfim. Então, essas montanhas dificultavam a unificação
do território e, consequentemente, dos povos. E aí, dessa maneira, a gente tem essas cidades-estados, essas cidades autônomas, independentes, com características completamente diferentes umas das outras. Vocês vão ver isso muito bem no próximo módulo, tá? Então, no período arcaico, o que a gente tem? A formação da polis, a formação dessas cidades independentes. Então, esse processo que começou aqui no período homérico, né, desses agrupamento de pessoas, de indivíduos, esses agrupamentos vão se desenvolver e vão se tornar, aqui como está na imagem para vocês, as cidades-estados ou as polis da Grécia, ok? Aí, olha só, eu botei aqui uma imagem para vocês terem uma ideia mais ou menos de como era a polis, o que tinha nela, as construções, né, ágora, acro, enfim. Eu não vou falar muito dessas construções agora, porque vocês vão ter um módulo sobre cultura grega. Se eu não me engano, é o módulo 16, talvez. E aí, nesse módulo, vocês vão ver mais sobre essas construções da Grécia, o que era cada uma, qual era a importância delas, como é que elas eram, enfim, a gente tem vestígios históricos, né? Inclusive, algumas dessas imagens, não essa, mas algumas dessas imagens que eu mostrei para vocês são imagens da Grécia nos dias atuais, nos tempos atuais, e graças aos historiadores, arqueólogos, enfim, essas coisas elas têm sido preservadas e a gente pode visitar, né? Inclusive, é um sonho meu visitar a Grécia um dia, para conseguir, tipo, ver a história de pertinho, sabe? Essa história que eu ensino para vocês. Então, quero ver aquela história, tipo, ali na minha frente. Igual quando eu gravei a aula para vocês sobre Egito. Lembra que eu mostrei várias imagens que eu falei da minha amiga que foi lá no Egito? Então, mesma coisa. Quero ver aquela história. Quero ver aquilo pertinho de mim, tá? Bom, beleza, período arcaico, né? Agora, a gente vai para o período clássico. Bom, o período clássico, a gente tem o desenvolvimento, o ápice de Atenas. Atenas, como eu falei, é uma dessas cidades-estado. A gente tem duas mais importantes, Atenas e Esparta. E não é à toa que a gente vai estudar um módulo, próximo módulo, somente sobre essas duas cidades, né? Para você ver como elas eram importantes. Bom, e aí nesse período clássico a gente tem o ápice, o desenvolvimento de Atenas. A gente tem desenvolvimento da filosofia, sabe? Tipo, Sócrates, Platão, Aristóteles. Vocês já ouviram esses nomes, né? Vocês vão ter, inclusive, na escola, matéria de filosofia a partir da primeira série do ensino médio. E aí vocês vão estudar esses filósofos. Bom, e esses filósofos, vocês acham que eles eram da onde? Eles eram da Grécia. Olha aí a importância, né? Já ouviram aquela frase? Só sei que nada sei? Vocês acham que essa frase veio de onde? Veio lá da Grécia, tá? Bom, então a gente tem desenvolvimento da filosofia e a gente tem duas guerras. Na verdade, sim, duas guerras com nomes diferentes, porque a gente tem as guerras médicas, que são guerras dos gregos contra os persas ou contra os medos. Lembra que a gente já estudou os persas? Então, dos gregos contra os persas ou os medos, e a gente fala guerras médicas no plural, porque foram várias guerras, tá? E a gente tem a Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre duas cidades-estados mais importantes da Grécia. E aí, quais são essas duas cidades-estados mais importantes que eu já falei para vocês ainda agora? Para quem respondeu Atenas e Esparta, tá certo. Então, a Guerra do Peloponeso vai ser entre Atenas e Esparta, tá? Vocês vão ver mais para frente também. Bom, então no período clássico a gente tem essas características, ok? Bom, e aí vocês estão vendo essa imagem aí? O que essa imagem está mostrando para vocês? Não está mostrando guerra? Não está mostrando batalha? Viu? Então já pode, se vocês fizerem alguma relação aí na cabeça de vocês para tentar decorar, já lembra dessa imagem, lembra que durante o período clássico a gente tem guerras médicas, guerra do Peloponeso, beleza? E, por último, o período helenístico. Olha só que coisa linda essa arte grega. Bom, o período helenístico, ele é composto do enfraquecimento das polis. As polis, elas se enfraquecem e elas acabam sendo dominadas por outro povo. A Grécia é dominada por outro povo, que é pelo Império Macedônico. Bom, nesse momento do período helenístico, a gente fala muito da cultura helenística. Por quê? Houve uma fusão, uma mistura, sei lá que palavra usar, uma mistura entre a cultura grega e a cultura ocidental, tá? E aí a gente fala muito da cultura helenística. Como eu disse, vocês vão ter um módulo só sobre a cultura grega. E a cultura grega é linda e é riquíssima. E vocês vão aprender várias coisas legais, tá? Bom,
Aí, então a gente tem os 5 períodos históricos. Vamos relembrar: período homérico, período pré-homérico ou período micênico, período homérico, depois período arcaico, depois período clássico e por último período helenístico. Beleza? Então a gente tem esses 5 períodos aí da Grécia, mostrando conforme a Grécia ela foi se desenvolvendo até ela ir se enfraquecendo, ok? Bom, agora a gente vai falar de heranças gregas. O que é a Grécia? Por que a Grécia é importante? Por que a gente estuda a Grécia? O que a gente herdou dessa cultura, dessa civilização, desses povos, enfim. Bom, a gente herdou várias coisas. Primeira coisa, os Jogos Olímpicos, sabe as Olimpíadas que a gente tem? Então, os Jogos Olímpicos surgiram lá na Grécia e não eram jogos como a gente conhece hoje em dia, de competição entre os países e tal. Os Jogos Olímpicos, eles eram uma espécie de festa para homenagear Zeus, que é tipo o deus do Olimpo, né? E aí eu já adianto, antes de falar de cultura grega, que os gregos, eles eram politeístas. Vocês já sabem disso, né? Os gregos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses, tá? Muitos deuses mesmo. Eu nem conheço todos, e aí tem um deus para cada coisa, enfim. E o Zeus, no caso aqui da Grécia, era o deus o principal deus do Olimpo, o mais poderoso, o líder, o chefe, enfim. E aí esses Jogos Olímpicos, eles eram feitos para homenagear Zeus. Tá? Hoje, a gente dá um novo sentido aos Jogos Olímpicos, né? São competições esportivas entre os países e mais do que a coisa do vencer as Olimpíadas, o que, poxa, é muito legal, mas mais do que as medalhas, mas é importante no sentido da gente valorizar o esporte, valorizar várias modalidades de esporte diferentes. Por exemplo, o futebol tem uma Copa que é só de futebol, né? A Copa do Mundo. Claro, é o esporte mais importante, não só aqui para o Brasil, mas, sei lá, é o esporte mais praticado no mundo, talvez. E aí tem uma competição só dela, né? Que é a Copa do Mundo. No caso dos Jogos Olímpicos, a gente tem competições diversas. A gente tem vôlei, a gente tem basquete, tem natação, tem ginástica, enfim, tem um monte de coisa, né? Inclusive, vocês se lembram que teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, não lembram disso? Eu fui em alguns jogos, foi muito, muito legal. E, enfim, eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de ir também, tá? Além da Olimpíada, a gente tem a arquitetura grega, que ela é riquíssima e muito importante. Tipo, gente, ela é linda, é linda. Vocês vão ver no módulo de cultura grega também. E eu passei algumas imagens aqui, né, mostrando sobre essa arquitetura grega, as construções com vários detalhes, uma coisa linda. Temos também teatro, a prática do teatro, da encenação, do drama, da comédia, a literatura, como eu falei, especialmente relacionado a Homero, com as obras Ilíada e Odisseia, a filosofia, os filósofos importantes que tiveram naquela época, né, como eu falei, Sócrates, Platão, Aristóteles, além de muitos outros, esses 6 são só os principais. A política, e na verdade os filósofos falavam muito da política enquanto uma arte, sabe? Por exemplo, na parte da retórica, na parte do convencimento, da argumentação. Eu vou falar um pouquinho mais disso quando a gente falar de Atenas, tá? Que é no módulo seguinte. E aí a política, ela era vista, especialmente em Atenas, como uma forma de arte. E os filósofos, eles discutiam muito essa questão política, tá? E, por último, a arte, que a arte inspirou o Renascimento. Ih, tá faltando um S aqui, Renascimento, tá? Ó, aqui, ó. Tem um S, tá faltando um S aqui. Inspirou o Renascimento. Olha só essas obras de arte aqui, estão vendo? Isso aqui inspirou o Renascimento, que é um conteúdo que vocês vão ver só no 7º ano, mas serviu de inspiração. A gente fala no Renascimento que houve uma inspiração na Antiguidade Clássica. E que Antiguidade Clássica é essa? É essa aqui da Grécia, tá? Vocês vão ver no ano que vem. E aí tem várias características do Renascimento que se inspiraram aqui na Grécia. Poxa, é muito legal. Vocês vão se amarrar de ver, tá bem? E agora eu queria falar para vocês uma parte que vocês vão se amarrar, que é a Guerra de Troia. Vou contar uma historinha aqui com base em mitos, enfim. Claro que a história da Grécia ela tem muito de mito. Então, muita coisa ali não é verdade, tá? Muita coisa ali
enfim, é tipo invenção, fé das pessoas, as pessoas acreditavam naquilo ali, tá? Então eu vou contar uma historinha. Bom, tinha um cara chamado Pátria. Esse cara, Pátria, ele se apaixonou por uma mulher chamada Helena. Só que Helena era a esposa de Menelau. Não precisa escrever isso tudo, decorar isso tudo, não. Só presta atenção na historinha, tá? Então, Helena, esposa de Menelau, eles eram de Esparta. E Pátria era de Troia, outra região. Pátria era de Troia e Pátria se apaixonou por Helena. E segundo os mitos, fala-se que Helena era a mulher mais linda da época. A mulher que representava a beleza. Ela é linda, 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 linda. E aí, quando ele se apaixonou por Helena, ele vai e rapta Helena. Ele sequestra Helena e foge para Troia. Beleza, fugiu para Troia. A Guerra de Troia, por exemplo, se vocês viram aquele filme com Brad Pitt, que é um filme lindo, bom, aquele filme mostra a Guerra de Troia como se ela fosse curtinha, pequenininha, mas na verdade não foi. A Guerra de Troia ela durou tipo 10 anos, 10 anos. E aí é que tá. Lembra que eu falei dos livros de Homero, que os livros eram importantes? O livro Ilíada, ele conta sobre a Guerra de Troia. Olha só, o livro, que é escrito em poemas, né, em poesia, ele conta sobre a Guerra de Troia. Olha só como a literatura era importante, né? É importante e era, inclusive, para descrever aquele momento. Bem, daí, quando Menelau percebe que a esposa dele foi sequestrada, ele fica irado, né? Revoltado. E aí ele chama outras cidades-estados para ajudá-lo a ir lá e brigar com Troia e trazer a esposa dele de volta, trazer a Helena de volta. E aí ele convoca, por exemplo, Ulisses, que era um grande guerreiro, o Aquiles, que era chamado de o maior guerreiro da época. E existia um mito sobre o Aquiles. Qual é esse mito? Existia uma crença de que o Aquiles ele tinha sido mergulhado quando ele era criança num lago. Só que ele foi mergulhado segurando pelo pé, pelo calcanhar. Vocês estão vendo o calcanhar dele aí com uma flecha? Então, por esse pé ou por esse calcanhar, segurado assim. E aí todo o corpo dele foi mergulhado na água, exceto aquele calcanhar, que foi pelo calcanhar que seguraram, né? E aí essa crença de que Ulisses tinha sido mergulhado dizia ou explicava por que Ulisses ele era Aquiles. Porque Aquiles ele era esse guerreiro tão importante, porque as pessoas tentavam machucar o Aquiles ou matar o Aquiles e não conseguiam de jeito nenhum, tá? Bom, aí na Guerra de Troia, o Aquiles vai e recebe uma flechada no calcanhar. Olha essa imagem que eu mostrei para você, uma flecha nesse calcanhar. E é justamente essa flecha que mata o Aquiles. Vocês já ouviram uma expressão calcanhar de Aquiles? Então, essa expressão vem daí, dessa crença do Aquiles ter sido mergulhado nesse rio e tal. Por quê? O calcanhar de Aquiles, pra gente, é como essa expressão significa fraqueza. Por exemplo, chocolate é meu calcanhar de Aquiles. Como se fosse, poxa, chocolate é a minha fraqueza. Entenderam essa expressão? Ela vem daí, ó, da Grécia. Olha como a gente herdou coisas importantes desses povos de lá, dessa civilização, viu? Bom, e aí Aquiles, ele lutou na Guerra de Troia, tá? Vamos voltar aqui para falar da Guerra de Troia e desse cavalo aqui que vocês estão super ansiosos para saber, porque eu tenho certeza. Bom, aí, nesse cavalo, o que aconteceu? Troia tinha um muro impenetrável. Era um muro, assim, bizarro, super fortalecido e tal. E os gregos tentando ali com Menelau, né? Tentando invadir Troia, tentando destruir Troia e não conseguiam por causa desse muro. Aí os gregos tiveram uma ideia. Falaram assim, cara, vamos fazer um cavalo de madeira e vamos colocar lá na frente dos portões de Troia. Vamos fazer isso? Aí, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. E esse vídeo, ele vai ilustrar essa historinha e aí eu vou contar o final dela depois do vídeo, tá? Vou passar para vocês. Olha só, as pessoas fizeram o quê? Pegaram um cavalo de Troia e botaram para dentro dos muros. Olha como o muro era fortalecido, gente, como o muro era grande. E olha o tamanho desse cavalo agora.
E aí receberam esse cavalo e falaram, caraca, os gregos se renderam, eles não querem mais lutar, eles perceberam que não conseguem derrotar o povo troiano, esse povo forte, valente. Isso aí é um presente, isso aí são eles se rendendo. Uhul, vamos comemorar, vamos festejar. E é isso que eles estão fazendo aí nesse vídeo. Observa só, hein? Olha a comemoração com o cavalo. Falando, caraca, vencemos a guerra, vencemos a guerra. Olha o tamanho do cavalo, galera. De noite, ficou de noite. O cavalo tá lá, foi todo mundo dormir, normal. Olha isso. Perceberam que tava tudo limpo, tudo tranquilo e fizeram o quê? Saíram do cavalo. Esse aí, no filme, é o Aquiles. Tá vendo? Esse louro bonito aí, o Brad Pitt é o Aquiles. O que eu falei da história do calcanhar, né? Tô dando spoiler do filme, tá, galera? Mas aí não tem como, né? A professora tem que contar a história. Olha a movimentação. Esses que saíram do cavalo são os gregos que estavam lutando ao lado de Menelau para tentar resgatar Helena, tá? E eles estão fazendo o quê? Eles estão matando os troianos, já que eles conseguiram entrar para entrar no muro, né? Entrar ali no território, na cidade. Ó. Mataram alguns soldados que estavam vigiando. Estão fazendo um sinal. Opa! O que é isso aí? Caraca, olha a quantidade de gente, pessoal. Olha a quantidade de grego que está entrando em Troia, já que eles não conseguiam entrar ou burlar o muro, né? Eles fizeram um cavalo. E aí, ó, batalha final. Olha aí o Brad Pitt bonitão, aquele de novo. Nesse momento aí ele não tinha levado a flechada no calcanhar ainda. Então, ele ainda estava lá, guerreiro boladão. Olha, destruindo as coisas. Esse aí é o rei de Troia. E o rei de Troia falando, caraca, a gente tinha ganhado um cavalo de presente. Como assim? Como assim? E aí, nossa cena do filme acaba por aqui. E aí o rei tá falando, vocês não têm honra, vocês estão destruindo a cidade, não sei o quê. O que aconteceu? Como vocês puderam perceber no vídeo, as pessoas, os gregos, eles ficaram dentro do cavalo e eles saíram à noite, quando todo mundo estava dormindo, eles foram lá e atacaram os troianos. E assim eles conseguiram vencer a Batalha de Troia. Sabem a expressão que a gente fala? Tem duas expressões que a gente pode tirar dessa história para os dias de hoje. Uma delas é cavalo de Troia. Vocês já ouviram falar de vírus de computador? Esse vírus é um cavalo de Troia. Já ouviram falar disso? Então, se remete a essa expressão, a esse momento aí do cavalo de Troia, a esse mito, essa história. E a segunda expressão é presente de grego.
Ah, isso aí é um presente de grego, significa que não é um presente tão bom assim como esse cavalo que a gente viu aqui no filme, tá? Então, entenderam? Isso é um mito, na verdade, o mito do cavalo de Troia, que explica como os gregos teriam conquistado Troia com esses muros que não dava para entrar de jeito nenhum, enfim. E aí, é assim que a gente termina a nossa aula de hoje, mostrando essa cena desse filme super legal para vocês. Então, a gente viu aqui os períodos históricos da Grécia, tá? Falamos um pouquinho das características de cada um deles e falamos das heranças dos gregos para a gente, para a nossa civilização, tá? Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado da aula. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!